Olá pessoal, novamente sejam bem-vindos ao nosso curso de Educação à Distância CorelDRAW Ilustração Digital. Estamos atingindo aí, ou chegando ao 19º vídeo da nossa série. Isso significa que já foram 18 vídeos explicativos, tá? Mais textos, mais quadrinhos, mais atividades. Por que eu estou dizendo isso aí? Tem muita gente que às vezes assim, por ansiedade, até por falta de paciência, já estaria perguntando: nossa, mas a gente está chegando já a 19 vídeos e praticamente a gente não desenhou nada, não vetorizou nada, bom, realmente é o que vai acontecer. Por quê? Vamos lembrar novamente, tá? O que estamos oferecendo para vocês é um curso de ilustração digital, não é um tutorial. Tá? Vale lembrar que um tutorial é como se fosse um passo a passo, ou seja, uma receita de bolo. Ou vamos pegar aí uma receita de feijoada, Você assiste um vídeo, vê o passo a passo e você segue. Qual que é a diferença? Se por acaso acontecer algum imprevisto durante o cozimento da sua feijoada, você vai recorrer a quem? O que você vai fazer? Então, no caso, quando você passa um curso, a gente trabalha muito em cima de capacidades e em cima de objetivos. Tá? Então, significa que a pessoa vai estar pronta ou apta para lidar com situações inesperadas. Tá? Isso dá bastante autonomia para o trabalho. Agora, para a gente ter essa autonomia, tem que se entender muito bem os conceitos. Tanto que nós ficamos um bom tempo falando sobre nós, segmentos, falando sobre ferramentas de linha, falamos sobre as ferramentas de corte. Tá? Então, o processo é demorado? É demorado, mas que compensa no final. Tá ok? Imaginem a seguinte situação. Você tem um amigo ou uma amiga que está fazendo uma faculdade de medicina. E após 18 aulas, ela vem se oferecer para fazer uma cirurgia em você. Tá? O que vocês acham da ideia? É ruim, né? Então, gente, a gente tem que dar tempo ao tempo e realmente a gente tem que aprender. Então, o objetivo nosso é o aprendizado. Tá? Então, não é, como eu falei para vocês, não é simplesmente um tutorial. É um curso completo em relação à ilustração digital. Tá certo? Uma outra coisa que normalmente as pessoas perguntam, ah, mas eu sempre vejo aí vários vídeos mostrando como é que faz vetorização. Para começar, vamos lembrar, o cara não faz vetorização, o cara faz cópia, e sem conceitos, tá certo? Então copiar é a coisa mais fácil que tem, tá certo? E por isso que eu te coloquei aqui, projetos gráficos e conceitos, tá? Não faz parte do nosso curso, vou relembrar, o nosso curso chama-se Ilustração Digital, tá? O design gráfico, o designer gráfico vai muito além disso aí. Ele vai atrás na questão que a gente fala de projetos, tá? Então não é assim algo tão simples assim, tá? Acho que vocês já devem ou participaram ou participam de alguns grupos, de CorelDRAW ou de qualquer outro software gráfico no Facebook. Tá? E não sei se vocês já perceberam, quando alguém chega lá e posta uma arte, um desenho, e ainda mais quando ele coloca assim, um logo, alguma coisa que diz assim, designer gráfico, pô, o pessoal cai matando, Mas por que cai matando? Pô, o pessoal faz um desenho qualquer e já coloca um conceito de design. Design, gente, significa projeto, tá? Então, quando o cara faz um desenho qualquer, basicamente ele está fazendo uma ilustração, tá? Se ele fez no computador, ele fez uma ilustração digital, tá certo? Agora, tem uma grande diferença. Você pode trabalhar ser um ilustrador digital sem necessariamente você ser um designer gráfico. Agora, não tem como você ser um designer gráfico sem ser um ilustrador digital. Então, você tem que ter essa base de ilustração digital, tá certo? Então, esse primeiro curso que estamos oferecendo, tá, é justamente para dar uma base em cima de projetos, tá certo? Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês entenderem essas diferenças. Já que é a vontade de todos, hoje iremos fazer a vetorização, ou a cópia desse logotipo aqui da Adidas. Nossa, pegou um logotipo feio pra caramba na internet, Peguei sim. Sabe por quê? A vetorização de logotipo é uma coisa meio assim complexa. Ela é fácil de ser feito, porém a gente tem que tomar muito cuidado quando o assunto é vetorizar uma marca de uma empresa. Tá? Não se esqueça que um logotipo, tá, é a representação gráfica da marca de uma empresa. Então a gente não pode ter distorção, nada. Tem que estar uma cópia idêntica, tá certo? Quando a gente vai fazer uma vetorização de um logotipo, de uma marca oficial, a gente usa isso aí mais para efeito de treino, para treinar realmente fazer os desenhos, tá certo? Porque dificilmente você vai
uma empresa pequena vai começar e vai fornecer algum tipo de material gráfico para uma empresa como a Adidas, né? Ou qualquer outra empresa aí, sei lá, tá certo? Então acaba indo mais por questão de treino. E exatamente por causa dessa questão de treino, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, tá? Eu tenho esse logotipo que tá do lado, tá bem mais bonitinho, né? Tá certo? Ambos, né? Tanto esse como esse aqui, ó, eles foram retirados do banco de imagens do Google, tá certo? Mas por que eu peguei esse e por que eu peguei esse aqui? Né? Pra gente ver uma diferença que acontece em relação aos logos, tá certo? Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Antes, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Tem esse site aqui, lógico que para fazer esse logotipo da Nike, não, desculpa, da Adidas, né? Eu fiz uma pesquisa aqui para saber assim, um histórico dele, tá certo? Então aqui tem um site aqui, ó, guiadoscuriosos.com.br, e eu achei algumas informações interessantes, tá? Então tá aqui o histórico dos logos aqui, na evolução do logotipo da Adidas, tá certo? O primeiro logo, né? Eram essas três listas aqui. O logo oficial hoje é esse logo aqui, ó. Se vocês entrarem no site da Adidas, esse aqui é o logo oficial, tá? Mas como está no texto aqui, a Adidas ela continua nos seus materiais utilizando esses dois logotipos, tanto esse quanto esse aqui, tá ok? Então isso aqui está nesse histórico aqui, eu não vou ler. Depois quem tiver curiosidade dá uma lida, tá certo? Eu também não sei até quanto que é a confiabilidade dessas informações, porque o autor aqui não citou a fonte de pesquisa, tá certo? Então, lembrando que a gente está falando de projeto, né? Não se esqueça que projeto uma coisa importante, fonte de pesquisa, tá certo? Então, a gente vai trabalhar em cima, como isso aqui é mais fácil, né? A gente vai trabalhar um pouco em cima desse logo aqui, tá certo? Até porque eu fiz um estudo em cima deles antes de desenvolver esse vídeo, tá certo? Então vamos voltar aqui para o CorelDRAW, tá? E a gente tem os dois desenhos aqui, tá certo? E a gente vai ver a diferença entre esse logo e esse logo aqui, tá certo? Bom, se você voltar aqui no Google e entrar no... Vamos pegar aqui, vamos pegar a página inicial. Se a gente digitar aqui, ó, logotipo Adidas. Tá? Se a gente der um enter aqui e vir aqui, ó, no banco de imagens do Google, vocês vão encontrar logotipo Abessa, tá? Uma coisa que acontece muito, como eu falei para vocês, né? O pessoal usa muito os logos de empresas para treinar, pra fazer o processo de vetorização, seja ele no CorelDRAW, seja no Inkscape, seja ele no Illustrator, né? Ou qualquer outro software gráfico. O que acontece? Né? Faz o desenho, depois posta na internet. O outro vai, faz o desenho e posta na internet. Então, a gente toma muito cuidado quando a gente vai escolher um logotipo de uma empresa, né, para ver se realmente se esse logo tem as dimensões originais, se ele não foi deformado. Porque veja bem, o que vai acontecer? Se o cara, vamos supor, vem aqui, achou esse aqui bonitinho, né? Aí ele vai lá, copia isso aqui lá no CorelDRAW, depois ele começa a traçar as linhas, tá certo? Vamos supor que esse aqui seja um logo oficial, tá? Só que, logicamente, todo o processo de vetorização, principalmente para quem está começando, não vai ficar 100%. Vai ficar algumas distorções. Só que essa pessoa foi lá, exportou, jogou para a internet. Tá? Aí vem a segunda pessoa, foi lá e pegou esse mesmo logo que ele acabou de fazer esse processo de vetorização. Tá? E fez uma cópia da cópia. Vocês imaginaram, né? Chega uma terceira pessoa, faz uma cópia da cópia da cópia. Então vai chegar no final, ou vai indo mais para frente, que vai virar uma aberração. Essa é a grande verdade. Tá? Então vai distorcer totalmente o logo da empresa. Tá ok? Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, como é que a gente vai iniciar esse processo. Tá certo? Vou lembrar, nesse vídeo aqui eu não costumo fazer isso, mas como é o último da série, ele vai ficar um pouquinho longo. Tá ok? Tá certo? Então olha só, se a gente pegar e fazer uma análise nesse logo aqui, né, fica bem claro, já visível pra gente que isso aqui foi a base desse logo, né, são figuras geométricas, tá ok? E principalmente elipses perfeitas. Que são elipses perfeitas? São círculos, tá? Ok? Então nós vamos ter a distância dos 4 quadrantes do círculo, né, no mesmo valor. Tá, ok? Então, aí é onde que nós trabalhamos com uma elipse perfeita. Eu vou pegar aqui e aproveitar e vou utilizar, só para vocês terem uma ideia, essa ferramenta Polylinha, né? Que eu expliquei as ferramentas de linha, só que esqueci um detalhe dessa ferramenta aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Vamos pegar essa ferramenta Polylinha, deixa eu puxar duas linhas guias aqui para vocês terem uma ideia.
tá? Eu deixei aqui alinhar com diretrizes e objetos, né? Então, ó, vou dar um zoom para vocês verem. Eu estou colocando bem aqui, ó, no cantinho. Vou puxar ele aqui, ó, bem aqui no canto, um limite. Vamos puxar uma guia aqui, ó. Primeira coisa que eu vou observar, tá? Se tanto essa linha horizontal, ela bate com essa aqui, ó, com esse fim. Bom, pelo menos até aqui bateu. Então tá ótimo, tá? Tem alguns logos aqui que eu puxei, né, pela internet, que até isso aqui tá dando fora de posição, tá? Então por isso que eu falei para vocês da questão de você começar a deformar o logo de uma empresa, o logo de uma marca, tá? Então aqui, pelo menos aqui tá bonitinho, tá certinho. Agora vamos pegar aqui a ferramenta Polilinha, tá? A ferramenta Polilinha, eu vou fazer o seguinte, como eu deixei marcar pelas diretrizes, né, eu vou colocar aqui na intersecção. Vou diminuir um pouco agora o zoom, ó. Deu intersecção, eu clico, amarrei o ponto. Vou dar Alt, tecla Alt, seguro. Faço isso, ele vai formar um arco, tá vendo? Preso lá no ponto onde eu comecei. E vou pegar na outra intersecção. Dou um clique, ele amarrou o ponto. Agora eu vou amarrar aqui de novo. Só que antes de amarrar aqui, vou dar Alt novamente, ó. Tá? Pronto. Agora nós vamos observar o seguinte. Como esse logo aqui ele é a base de um círculo, vocês vão começar a observar que eu tenho pontos onde não está pegando aqui, ó, na linha, e tenho pontos que estão ultrapassando a linha, tá? Então já ficou bem claro que esse logotipo aqui, ó, já é um logo que foi vetorizado uma ou várias vezes, tá? E cada um foi deformando um pouco a imagem, tá? Então é isso que está acontecendo aqui nesse momento. Por isso que eu falei para vocês o cuidado que a gente tem que ter quando a gente for trabalhar com marcas de empresas, tá certo? Tá? Então, como eu falei para vocês, né, existem centenas e milhares de logotipos espalhados aí e que foram já vetorizados, seja ele no CorelDRAW, seja ele no Illustrator, né, ou qualquer outro programa gráfico. Só que vai acontecer isso aqui, ó, tá? Então, muito cuidado na hora de vocês procurarem imagens lá no Google, tá certo? Então, fica essa dica, essa é a primeira dica do conceito de design para vocês. Bom, vamos apagar essas guias, que agora eu não ter mais necessidade delas. E nem desse logotipo aqui, né? O logotipo mutante aqui, tá certo? Então, agora vamos trabalhar com esse logo aqui, que é o logo feinho, tá? Então, a gente vai começar a fazer o estudo do processo de vetorização. Ah, mas como é que você vai fazer? Vai utilizar a Bezier? Pô, a gente pode usar a Bezier, né? Vamos pegar aqui a ferramenta Bezier. A gente dá um clique aqui, ó. Amarrou o ponto. Dá um outro clique aqui. E a gente vai fazendo as curvaturas. Vocês estão lembrados disso, né? Ah, não dá para acertar, né? Tecla Alt, né? Acerta o ponto de ancoragem, muda a posição do nó, solta, até vocês acharem um ponto ideal, tá? Mas eu não vou fazer isso. Como eu disse para vocês, a gente está fazendo um estudo de design, um estudo de projeto, tá? De projeto gráfico, tá certo? Então, como eu falei para vocês, a base desse logo é um círculo. Para não atrapalhar muito, já que a gente já aprendeu a trabalhar com a ferramenta de corte, né? Tá? Vamos lá, ferramenta cortar. Ah, estão lembrados como é que a gente trabalha com a ferramenta cortar? Né? Você foi visto no último vídeo, nos últimos vídeos aí, né? Se eu pegar e selecionar aqui e der um clique, vai sumir tudo isso aqui, né? Então o que eu tenho que fazer? Seleciona o objeto selecionado, o bitmap selecionado, e vamos tirar aqui só a parte que interessa. Vou deixar aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Nem o nome não precisaria, né? Mas vamos deixar aqui o nome aqui só para eu não vou vetorizar o nome. Então tá aqui, ó. Mais ou menos isso aqui só para eliminar essa parte que está desnecessária, tá? Dando 2 cliques, agora ficou mais fácil para a gente poder trabalhar, tá? Pelo menos limpou um pouco a área, né? Como a gente costuma dizer. Para essa aula, vou utilizar um processo aqui chamado de engenharia reversa. É muito empregado isso aí para programadores, né? Tá certo? Então, o que significa isso? É como se eu quisesse desmontar todo esse desenho, tá? Estudar parte por parte dele, como é que ele foi criado. Então, a primeira coisa que eu já descobri, né? Como eu falei para vocês, que a base dele é um círculo, tá? Como é uma marca antiga, é um logo antigo, né? Vocês vão lembrar que nessa época aí não existia CorelDRAW, tá? Não existia Illustrator, tá? Nenhum programa gráfico. Então, basicamente, como ele é baseado em cima de figuras geométricas, provavelmente, tá? O designer, o projetista, criou ele através de quê? Compasso, esquadro, régua, tá certo? Então, é isso que a gente vai estar fazendo uma simulação aqui, tá ok? Bom, eu vou para esse vídeo,
eu vou utilizar assim não só as ferramentas de linha, como a gente já viu, mas uma série de outros recursos, mas não esquenta a cabeça com isso agora, que isso vai ser conteúdo, né, para as próximas aulas, né, quando a gente estiver trabalhando com um modo um pouco mais avançado. Tá? O que eu quero mostrar para vocês, o que eu falei para vocês, né? Eu quero mostrar para vocês os conceitos de um projeto gráfico, os conceitos de um design gráfico. Ou seja, como que o cara criou isso aqui? Saiu do nada, isso que veio da cabeça dele, né? O cara foi desenhando, simplesmente jogando as linhas em cima. Não, teve, como eu falei para vocês, né? Teve tudo um estudo, tem uma história, tá? Foi conversado provavelmente com a empresa explicou como é que era o funcionamento, qual era, né, a atividade, o que eles produziam, tá certo? Então uma série de informações que foram coletadas para que se fizesse o desenvolvimento desse logotipo, tá ok? Então pode dar uma lida naquele histórico, né, que ele deve estar falando alguma coisa sobre isso aí, tá certo? Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar ele aqui de lado, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, como eu falei para vocês, um círculo de 60 milímetros de diâmetro, tá ok? Vou usar um círculo de 60 milímetros de diâmetro. Ah, mas por que você vai utilizar um círculo de 60 milímetros de diâmetro? Vou pegar aqui essa ferramenta que tem aqui, que é a ferramenta Dimensão Paralela, vou acionar ela aqui, mais ou menos desse ponto aqui, ó. O logotipo assim não está com uma visualização muito boa, né, até com bitmap, mas se eu colocar ele aqui, ó, vou puxar ele aqui, tá dando 60.15 aproximadamente. Então eu vou arredondar para 60 milímetros, tá certo? Então essa dimensão desse ponto é esse ponto. Como vocês viram que eu fiz lá no outro logo, né? Eu poderia estar fazendo aqui também, ó. Eu vou puxar aqui a linha guia, ó, as duas linhas verticais. Mais ou menos nesse ponto, tá? Vou estar utilizando aqui a ferramenta polilinha. Vou amarrar nesse ponto. Alt. Faço a curvatura. Prendo. Alt novamente. Prendo ele aqui. Tá? Então vocês estão vendo aqui, fez um círculo aqui, ó. E ele está dando, esse círculo agora está dando 60.325. Tá? Mas isso é por causa da posição da guia que eu coloquei. Tá? Então por isso que eu arredondei o valor para 60 milímetros. Tá certo? Então, vou apagar aqui. Vou apagar as guias. Então, nós vamos fazer agora um círculo de 60 por 60. Tá certo? Então, eu posso agora, vou utilizar aqui a ferramenta elipse. Para fazer um círculo perfeito, a partir do momento que eu uso a ferramenta elipse, tá? O que eu vou fazer? Teco Ctrl, seguro o Ctrl acionado e faço isso. Vocês vão ver que ele faz um círculo de tamanho perfeito. Vem aqui na caixa de dimensão aqui, ó. Então, eu posso deixar ele qualquer tamanho, desde que ele esteja, os quadrantes eles estejam com a mesma dimensão, tá? Que tá aqui, ó, eixo X e eixo Y, tá? Vou manter esse cadeadinho aqui, ó, bloquear proporção, tá fechado, e vou digitar 60 numa caixa. Quando eu digitar 60 numa caixa e der Enter, a outra caixinha ele já vai para 60 também, tá certo? Então agora eu já tenho aqui, ó, um círculo de 60 milímetros de diâmetro. Tá? Vamos verificar aqui nossa caixinha, alinhar pelas diretrizes, pelos objetos, tá ok. Então agora vamos fazer o seguinte, vou colocar uma guia aqui no centro, uma outra aqui no centro também, só que agora na vertical, tá? E vou começar a trabalhar com os quadrantes daqui a pouquinho, tá certo? Bom, antes de mais nada, vamos verificar, deixa eu duplicar esse objeto, vou dar um sinal mais aqui no teclado, né? Vou aproveitar ele, vocês vão observar o seguinte também, que nesse logo aqui, ó, além de eu falar que a base dele é uma base circular, eu vou pegar isso aqui, vocês vão observar o seguinte, olha só. Olha só. Isso aqui então foi feito o quê? Né? A partir de círculos também. Então a referência foram utilizados círculos. Tá? Como é que eu verifiquei essa referência aqui? Eu fiz essa verificação através desse ponto de contato aqui, ó, desse ponto e esse ponto aqui, ó. Tá ruim a visualização, né? Como é um bitmap aqui, tá uma qualidade muito baixa, né? Mas é esse ponto até esse ponto aqui. Eu usei novamente a ferramenta de dimensão aqui, ó. Tirei essa dimensão desse ponto para esse ponto aqui e eu achei, né, essa dimensão aqui, ó, em 9 milímetros, tá certo? Tá certo? Ok? Então eu achei essa dimensão em 9 milímetros. Então tem 60 e vou utilizar essa referência aqui de 9 milímetros. O que eu vou fazer? Para vocês terem uma ideia. Vamos pegar, eu vou duplicar essa linha guia. Vou dar um sinal mais. Dupliquei a linha guia. Pode ver que aqui
no meu gerenciador de objeto, minha guia apareceu mais uma, são 3. Vocês não estão enxergando a outra porque uma está sobreposta. Vou vir aqui na caixa, no eixo X, e vou deslocar ele 4,5 milímetros para a direita. Então, mais 4,5. Ok? Vamos pegar novamente essa guia. Agora estou com 3 guias. Ó. Peguei novamente essa guia que está aqui no meio. Ó, tá? Sinal mais, dupliquei. E agora vou deslocar ele 4 milímetros para a esquerda. Então, menos 4,5. Tá certo? Então, está aqui. Ó. Então, as guias duplicadas. Vou pegar agora esse círculo. Vou duplicar o círculo. Vou dar um sinal mais. Vou ficar com 2 elipses. Tá? Agora, por isso que é importante agora o alinhamento com os objetos e as diretrizes. Eu vou vir aqui, ó, até ele aparecer a palavra quadrante. Apareceu a palavra quadrante, tem que deixar essa cruzinha para mover o objeto, tá? Ferramenta seleção, mover o objeto, ó, quadrante. Vou puxar esse quadrante aqui, ó, nessa intersecção. Vamos duplicar novamente esse círculo, sinal mais do teclado, né? Vamos pegar aqui no quadrante. Cuidado para não ficar assim, ó. Se vocês puxarem, ele vai mudar a dimensão do objeto, tá? Então a cruzinha, ó, vem aqui, arrasto ele aqui. Tá certo? Agora, basta eu trazer esses 2 objetos aqui, fazer com que o quadrante aqui, ele bata nessa linha guia, tá? Essa linha guia, como ele é exatamente o raio do círculo, basta eu deslocar os 2 círculos 30 milímetros para baixo, né? Então, o que eu vou fazer assim? Eu vou pegar selecionar esse círculo, do Shift, seleciono esse círculo aqui, os 2 círculos estão selecionados, as 2 elipses, como vocês podem ver aqui, ó, no gerenciador de objetos, e aqui eu vou deslocar menos 30, que é o raio. Pronto, já desloquei ele, menos 30 milímetros. Então, ó, já tenho aqui, ó, né, esse objeto aqui, o contorno desse objeto, o contorno desse objeto aqui. Eu poderia agora estar utilizando as ferramentas de linha para fazer as curvaturas, mas eu vou fazer o seguinte, tem algo mais fácil no CorelDRAW, que é vindo aqui, ó, baixinho aqui na seta, né, porque está escondido, né, então eu vim aqui, ó, eu tenho essa ferramenta aqui que chama ferramenta preenchimento inteligente, tá? Como eu falei para vocês, não esquenta a cabeça que nós vamos falar sobre isso aí mais para frente. Peguei a ferramenta preenchimento inteligente, vou dar um clique aqui, ó, um aqui, um aqui. A partir daqui eu posso eliminar esse círculo, posso eliminar esse círculo, olha só, vou puxar ele aqui, ó, tá vendo? Vou dar um Ctrl Z para voltar a ação, tá? Então, esses 2 objetos, eles já foram criados, tá? Ah, mas ele ficou com uma cor diferente, tá? A gente podia deixar em branco, mas vamos deixar ele em preto. Deixar um preto bem escuro mesmo, tudo em 100. Olha lá, já temos então esses 2 objetos prontos aqui, tá certo? Alguma dúvida? Eu tenho mania de perguntar isso aí para os alunos, né? Só que eu esqueço sempre que está em vídeo, tá? Bom, gente, eu vou dar uma paradinha no vídeo, tá? Porque senão vai extrapolar muito o nosso tempo, tá? Então eu vou dar continuidade disso aqui, ó, no próximo vídeo, tá certo? Então aguardem.